Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja contigo desde já. Amém? Vamos ler hoje o livro das sabedorias, o livro de Provérbios. Aqui no capítulo 1 e no verso 7, diz assim: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sua sabedoria e instrução. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus nos traz muitos textos sobre sabedoria, sobre conhecimento, sobre entendimento, sobre inteligência. Ela nos traz vários princípios bíblicos fantásticos. Ela nos ensina como nós podemos viver em sociedade. Sim, não é só viver para ir para o céu. A Bíblia também ensina como nós podemos viver em sociedade. Como é que nós podemos atingir um nível de sabedoria? Salomão foi o homem mais sábio de todos. Ele que escreveu muitos provérbios. A Bíblia diz. E ele nos deixa uma maneira, como é que eu posso dizer, um caminho para que nós possamos entender como nós conseguimos também atingir o conhecimento. Ele diz assim: Filho, ouve a instrução do teu pai e não abandone a lei da sua mãe, porque serão como ornamento de graça sobre a tua cabeça e correntes sobre o teu pescoço. Honra teu pai e tua mãe, escuta eles têm mais experiência que você. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de ensinamento você encontra na Bíblia o tempo inteiro. Ou, por exemplo, tem um outro provérbio que diz assim: aqueles que andam com sábios poderão tornar-se sábios, mas aqueles que andam com tolos caminham para a própria destruição. Quem são as pessoas que te acompanham? São pessoas inteligentes? São pessoas que escutam Deus? Ou são pessoas que simplesmente andam em pecado? Lá em Salmos tem escrito: não andais nos conselhos dos ímpios, nem assentai nas rodas dos escarnecedores, ou tampouco pare nos caminhos deles. Não escute conselhos dos ímpios. Conselhos que nós temos que escutar são conselhos de pessoas que temem a Deus. Se a pessoa não teme a Deus e não busca a sabedoria dela na palavra, ela vai te dar conselho vão. O que o livro de Maquiavel, o Príncipe... Maquiavel foi um escritor, ele viveu nos principados aqui da Europa e ele escreveu para um príncipe, né, a quem ele era subalterno. E ele estava tentando ensinar o príncipe dele a viver no meio político. E esse livro é de cabeceira para muitas empresas, muitos políticos de hoje. É um livro de alta sabedoria. E no livro dele, ele diz assim: tudo que você for fazer de mal, faça de uma vez. Ou qualquer notícia ruim que tiver que dar ao povo, dê tudo de uma vez. Mas aquilo que você fizer de bom, aí você faz de pouquinho em pouquinho para que todos vejam e saibam e gravem que você está fazendo bondade. Faz de pouquinho em pouquinho, entendeu? Um dia é uma bondade, amanhã outra bondade, porque assim as pessoas vão ficar sempre vendo coisas boas que você faz. E quando tiver uma coisa ruim, é tudo de uma vez. É mais fácil para esquecer. Ele até depois explica o peso entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Como eu posso dizer, ele diz que 10 coisas boas não valem uma coisa má que aconteça. E o que a Bíblia diz? Fazei o bem sem olhar a quem? Mais ou menos por esse lado? A Bíblia diz exatamente assim: façai o bem ao próximo em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te abençoará. Que a tua mão direita esqueça a bondade que a tua mão esquerda faz. A Bíblia diz que você não deve se vangloriar. A Bíblia diz que você não deve procurar ser visto pelas coisas boas que você faz. Essa é a diferença entre o conselho de um ímpio, como era Nicolau Maquiavel, por mais que a sabedoria do mundo estivesse com ele, por mais que em questões políticas ele seja um excelente escritor, os conselhos bíblicos de Jesus Cristo são diferentes. Percebe a diferença? Enquanto um diz, façai o bem para que todo mundo veja, e muitos seguem isso, estão sempre postando vídeos na internet, dando alguma oferta, fazendo alguma coisa boa. Então, você percebe a diferença quando Jesus diz, façai o bem
e que sua mão esquerda esqueça o que a direita fez, e vice-versa. Teu Pai que vem em secreto te abençoará em secreto. Amém? Honrar teu pai e tua mãe. Enquanto hoje em dia tem muitas pessoas que dizem que o pai não pode, mas na verdade a justiça implementa que a melhor maneira de se educar uma criança é com castigos ou com boa conversa, um bom diálogo, enquanto a Bíblia manda você corrigir a loucura da criança com a vara. Meus irmãos, não é pregando questão de bater em criança ou assédio físico, não é nada disso. A questão é que a Bíblia nos ensina, nos dá vários ensinamentos interessantes. E por vezes nós acabamos nos distraindo pelo conhecimento do mundo. O mundo tenta desconstruir o que Jesus pregou. O inimigo ele quer desconstruir o que Jesus pregou o tempo todo. Se você parar para observar o que Jesus ensina, se você não tem um costume de ler a Bíblia e você procura uma sabedoria, se você quer conselhos cristãos, começa lendo o Evangelho. Mateus, Marcos e Lucas. Você vai ter uma noção muito grande de ensinamentos, porque o próprio Jesus Cristo vai te dar o ensinamento. O próprio Jesus Cristo vai te dar o ensinamento. Hoje está complicado aqui, hein? Tá sempre passando alguém. Se você for olhar aqui do lado, ó, os dois gatinhos aqui, do meu lado aqui. Olha que maravilha. Amém. Você vai encontrar vários ensinamentos nos evangelhos de Jesus maravilhosos. Mateus, Marcos e Lucas. Pode começar lendo a Bíblia por ali. Você vai ter vai te abrir a cabeça, vai ser um grande leque. Jesus Cristo ensinava com grande sabedoria. Jesus Cristo dizia: buscai primeiro o reino de Deus, e o restante, as demais coisas vos serão acrescentadas. Vejamos bem, outros princípios da sabedoria, que até mesmo em Provérbios você aprende, é ficar calado. Nós temos 2 orelhas e apenas uma boca. Meu irmão, sabe quando você fala demais e começa a falar e depois se arrepende? Poxa, eu contei demais. Quando você fala demais, você acaba soltando talvez até coisas da sua vida pessoal que você gostaria que ninguém soubesse, mas você conta. Porque você está tão afoito em contar, em falar, que você acaba expondo a sua vida. Quando você expõe uma situação numa mesa que significa um diálogo, mesmo que seja apenas entre 2 pessoas, você dá autonomia para que a outra pessoa tenha o direito à resposta. E o que ela vai? Se você expôs a sua vida pessoal, ela vai ter o direito de, ou pelo menos se achar no direito de dar uma opinião na sua própria vida. Ninguém gosta disso. É quase uma invasão de privacidade. E se a pessoa criticar as suas atitudes, aquilo que você toma para a sua vida pessoal, você não vai gostar. A Bíblia também diz: corrija um tolo e terá um inimigo. Corrija um sábio e terá um amigo para sempre. Percebe? Somente um tolo. Uma tola é uma pessoa boba, uma pessoa que não tem inteligência, uma pessoa que é movida pelas suas emoções. Um tolo é uma pessoa incapaz de raciocinar. Quando você fala uma coisa para ela, você deve conhecer alguém assim. Simplesmente quando você vai fazer uma crítica ou quando você vai corrigi-la, ela já vem com 7 pedras na mão para tacar na sua cabeça. É palavra atrás de palavra. Tiago sempre disse que a palavra, a língua, é Tiago ou foi Tito? Vou conferir já. Isso mesmo, está no livro de Tiago. Olha aqui, Tiago, capítulo 3, diz assim: meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Isso quer dizer que uma vez que você sabe como funciona a verdade, como funciona o mundo, quando você recebe um conhecimento vindo da parte de Deus, se você cometer um erro naquela direção, sabendo que é errado, você vai ser cobrado por isso. E é isso que ele diz: muitos não sejam mestres, porque receberemos maior condenação. O peso exigido, não é? O julgamento será mais rigoroso, porque você conhece o que é certo e o que é errado. Por isso que nem todos têm o dom de ser chamado para ser um grande mestre. Por isso que nem todos são chamados para ser pastores. Por isso que nem todos são chamados para a área do conhecimento. Porque a estes, quando você vê um líder na igreja, não inveje ele não, porque ele vai ter um grande peso quando for julgado. Porque todos tropeçamos muitas vezes, já é o verso 2.
Se algum homem não tropeça em palavra, no falar, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Verso 3. Ora, nós colocamos freios nas bocas dos cavalos, para que possam nos obedecer, e dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios, que embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos por um leme bem pequeno, por aquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A nossa língua tem o poder para incendiar, trazer briga. Não é isso que queremos. Uma outra palavra, uma última palavra de sabedoria que a Bíblia traz aqui, que eu posso compartilhar com vocês, vocês encontrarão em Eclesiastes 10:10, onde o autor Deus nos adverte que nós devemos programar aquilo que vamos fazer. Ele diz assim: não é mais fácil você amolar o teu machado do que ficar tendo muito mais trabalho cortando a lenha com um machado cego? Se programe. Antes de fazer alguma coisa, pensa no que vai acontecer. Tenta se adiantar, tenta se programar para que você não tenha mais trabalho. A Bíblia nos traz imensos textos, grandiosos textos, ensinamentos sobre sabedoria, sobre como nós devemos ser sábios. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria, porque quando você teme a Deus, você admira e respeita. Quando você admira e respeita, você aceita ser corrigido pela palavra. E não sejamos como os tolos, que quando as pessoas nos trazem críticas, a gente fica com raiva e reage. Você vê hoje na política, se você disser qualquer ai para alguém, as pessoas reagem com violência. E isso é ser tolo, meu irmão. Independente dos lados que você esteja. Isso é ser tolo. Responder com palavras que machucam o outro. A própria Bíblia aqui, Tiago nos ensina a controlar as nossas palavras. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso. Se você acha que esse vídeo é interessante e que ele é de alguma valia para o conhecimento que você possa obter, compartilha com seu amigo, compartilha com sua amiga, com seu irmão, sua irmã. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso e pedir mais humildade para que nós possamos ser corrigidos por Deus. Temer a Deus, que é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria, assim como diz Provérbios 1, verso 7. Amém? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês desde já e dê conhecimento, dê sabedoria, dê discernimento. Amém? Glória a Deus.